Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Meus irmãos, nós vamos então para mais uma lição da nossa revista dos adolescentes, Adolescer Mais, de 12 a 14 anos. E hoje nós estaremos trabalhando os princípios éticos na família cristã. Então, o que nós estudamos até aqui e que vamos estudar, todos esses princípios, eles também são norteadores da família cristã, a família que é, obviamente, dirigida pelo Espírito Santo, dirigida pelos princípios bíblicos, e que nós precisamos a cada dia entender que este mundo vai andar na contramão da família tradicional, da família cristã, e cabe nós, como servos de Deus, lutarmos e batalharmos pela fé e pela família que nós professamos, tá bom? Que para esta lição, eu quero deixar aqui como indicação para uma dinâmica, a própria dinâmica que a revista nos traz. A revista nos diz que a gente deve preparar um ambiente ali, um círculo, reunir os adolescentes, como você está vendo aí nessa imagem, reúne com eles numa mesa, se tiver uma mesa boa, grande na sua sala, se não tiver, reúna eles em forma de círculos, peça para eles lerem aí o texto da lição, sugerido pela lição, que está em Efésios capítulo 6, verso do 1 ao 4, e também está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 13, e aí eles vão ler esses versículos, e a pergunta que o professor deve fazer para os alunos é até que ponto nossa casa, nossa família tem cumprido esses princípios, como que esses princípios podem interferir diretamente na saúde da nossa família, se nós estamos sendo promotores desses princípios dentro da nossa casa. É um momento de reflexão ali. Eu sempre tenho dito aqui nessas nossas introduções que a gente deve separar aí de 30 a 40 minutos no máximo para você trabalhar o conteúdo da revista, lendo os versículos, lendo aqui a revista com eles. Porque você precisa de um tempo no início ou no fim da lição para trabalhar essas dinâmicas que vai fazer com que eles internalizem o assunto, tá? Então, para essa lição, o autor aqui já traz essa dica para a gente poder fazer aí essa dinâmica com eles no início da aula, trazer uma reflexão, o que o texto está apontando e até que ponto a gente está cumprindo, como que está a nossa família ali dentro desses princípios. E aí agora a gente vai mergulhar nesses assuntos, vai trazer à superfície esses assuntos, e aí eles vão meditar sobre isso e vão levar para casa deles. E quem sabe eu oro, e com certeza você deve estar orando, para que Deus possa, através de uma lição como essa, mudar a vida dos nossos adolescentes, tá? Vamos aqui para a lição de número 1, os princípios éticos da família cristã. Nós temos aí dois textos de referência, Efésios 6, do 1 ao 4, e 1 de Pedro 3, verso 8 ao 13. Eu quero ler só para nós ganharmos tempo aqui. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Já na nossa lição, propriamente, nós temos aqui, pensando e refletindo a lição, nós vamos trabalhar mensagem valiosa e verdade aplicada. A mensagem valiosa está no versículo 8 de 1 de Pedro 3, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. E aí a gente casa com a verdade aplicada, que diz: praticar a ética cristã em família dá testemunho do amor de Deus para o mundo. Que coisa maravilhosa, né? Nós entendemos aqui que Deus, através das instruções do apóstolo Pedro, nos conclama e nos instiga e nos orienta a sermos compassivos,
a sermos amigos fraternos, a sermos misericordiosos, a sermos humildes. E ao mesmo tempo, a verdade aplicada diz que uma família que pratica tudo isso, ela vai testemunhar do amor de Deus para as demais famílias. Quem sabe há famílias na direita, na esquerda, à nossa frente, atrás de nós, que são pessoas que precisam conhecer o amor de Deus, e obviamente a sua família, a minha família pode ser modelo. Nós sabemos que isso não é fácil, nós vivemos em um mundo extremamente complexo, um mundo completamente que nos envolve com as artimanhas, as mentiras, os enganos, mas nós como família temos como nos apoiar um no outro para vencermos esses ardis do mundo e de Satanás e permanecermos como modelo, como luzes, como sal da terra para esse mundo. Na introdução, diz assim, eu fiz esse resumo aí, é inegável os benefícios da tecnologia em nossos lares, mas o mau uso desses meios, somados a um tempo de individualismo em que vivemos, tem destruído muitas famílias. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, esse link aí que você está vendo no slide, eu vou deixar na descrição, você vai clicar, ali é um pequeno vídeo, um trecho em que uma doutora, ela traz aí os prejuízos que a tecnologia causa para a criança, principalmente crianças de 0 a 2 anos, e as outras faixas também, e também o perigo que a tecnologia causa para o convívio familiar, para as famílias, o pai com os filhos, que está atrapalhando essa relação entre pais e filhos. Ou seja, aquilo que é para ser uma coisa boa, um aparelho como esse, uma tecnologia maravilhosa que a gente consegue aqui ao alcance da nossa mão, acessar diversos aplicativos, a gente consegue. Muitas das vezes a gente vai ver ali na frente, lá nos próximos slides, que através de um celular, de um computador, a gente consegue trabalhar em casa remotamente. Muitas pessoas tiram a sua fonte de renda de um aparelho como esse. Além de tudo, pode ser sim um bom entretenimento, mas que tudo possa ser com sabedoria, que a gente possa fazer tudo a seu tempo, né? Que a gente possa dar tempo à tecnologia, mas sim não deixar isso massacrar e tirar o tempo que a gente precisa ter de qualidade aí com os nossos filhos, né? Tópico de número 1, nós vamos trabalhar essa expressão crescer em família. E eu trouxe essa imagem aí para esse primeiro slide justamente para provocar aqui a nossa mente, né? No sentido de que, olha só como esta família, e aí essa imagem eu achei ela bem engraçada, porque ela tem até a presença de um bebê, deve ter aí meses de vida, e ele já está na frente daí do notebook. Todos os integrantes dessa família estão na frente de um computador, né? E isso nós temos visto que tem invadido as casas, os lares. Eu não sei se você é do tempo em que nossos pais, eles faziam questão de que a gente tivesse com eles à mesa. A tecnologia era mais restrita, tinha no máximo a televisão na sala, mas ele ordenava que a gente desligasse a televisão e viesse todo mundo comer na mesa com ele lá, com a minha mãe, meu pai, os irmãos. O que tivesse na mesa era posto na mesa, a gente agradecia a Deus e ali repartia aquela refeição. Muitas das vezes, muitos não eram nem cristãos, né? Às vezes é cristão católico ou de outra religião, mas não eram evangélicos, protestantes, como eu não era nessa época, mas mesmo assim a gente percebia o cuidado que as famílias mais anteriores, mais antigas, tinham de reverenciar a família, de ter esse cuidado à mesa, trazer os filhos à mesa, né? E aí no tópico de número 1, a lição nos diz o seguinte: o conceito de família tem se modificado ao longo do tempo e as novas formações familiares estão se distanciando do padrão criado por Deus, pai, mãe e filhos. Principalmente hoje nós temos vivido uma sociedade que os casais estão demorando para casar, as pessoas estão casando com mais tempo, porque elas buscam uma estabilidade financeira, até aí tudo bem. Mas depois que elas já se casam com uma certa idade, elas estão demorando, retardando muito para ter filhos. E os poucos casais que se interessam por ter filhos já têm 1 ou no máximo 2 filhos, né? Então a gente está
A cada ano que se passa, esse padrão de família constituído por um pai, mãe e filhos dentro de uma casa tem ficado escasso. E quando acontece esse padrão, pai, mãe e filhos, já se passaram muitos anos do casamento daquele casal, ali apenas o marido e a esposa, né? Então isso tem mudado um pouco. Além disso, a convivência entre os membros das famílias tem se tornado distantes, pois o bem comum está sendo substituído por interesses próprios, pelas redes sociais e por relacionamentos virtuais. E tudo isso enfraquece o relacionamento familiar. Nós vimos por essa imagem aí que o relacionamento das famílias hoje é esse padrão aí. O filho de um lado com o celular, a filha de outro, o pai, a mãe, cada um com um aparelho, e ali eles tendo um relacionamento com toda uma rede, esperando curtidas de amigos virtuais, mas aqueles que estão do seu lado muitas das vezes já não tem mais o convívio, né? Então por isso que também eles vão para as redes sociais, porque como eles já perderam a presença dos pais em casa, embora estão fisicamente, mas perderam a presença dos pais, eles também se envolvem nas redes sociais. E aí a gente está perdendo esse convívio tão acaloroso que é o convívio familiar. Viver em família, como em qualquer outro grupo social, é desafiador. Nós não somos perfeitos e isso pode gerar alguma tensão. A família cristã, entretanto, pode contornar as suas diferenças se aplicar os princípios da palavra de Deus ao seu cotidiano. Além do culto doméstico, da oração em conjunto e da participação na igreja, cada membro da família deve demonstrar amor e respeito pelos seus familiares, refletindo a Deus em todas as suas atitudes no lar. Nós que somos cristãos e que a família ainda é predominantemente toda ela cristã dentro da casa, devemos cultivar esse hábito, irmão, do culto doméstico. Muitos de nós deixamos o culto doméstico de lado, um culto que às vezes é feito de forma rápida, é dinâmico, um culto doméstico dura no máximo meia hora, uma vez, às vezes 2 vezes por semana no máximo, e a gente diz que não tem tempo, mas se a gente for somar as horas assistidas de vídeos do YouTube, assistidas de série, assistidas de programas, gastados com jogos, com aplicativos, a gente gasta centenas e dezenas de horas por semana. Na verdade, o que falta para nós é prioridade. Então, que a gente possa restaurar a presença do culto doméstico. Instiga aí o seu adolescente a ele chegar em casa e falar assim: pai, mãe, na época que o senhor era adolescente, era jovem, seu pai fazia culto doméstico? Aí eles vão levar um susto, vai falar, sim, fazia. Então por que o senhor não faz comigo? Por que o senhor não faz um culto doméstico aqui em casa mais? Se o pai do senhor fazia, por que o senhor não faz com a gente? Então leva o seu adolescente a ser instigador, a procurar saber se os seus pais conhecem. Às vezes eles não conhecem. Então, quem sabe o próprio adolescente vai ser o que vai levantar o culto doméstico lá na casa dele. Fazer oração sempre à mesa, sempre antes das refeições, antes das viagens em família. É importante a gente aproveitar esses momentos em família para a gente estimularmos a oração, a leitura da palavra de Deus, a comunhão em família. Nós temos que aproveitar. Há muitos lares que já foram fragmentados. O pai já não serve a Deus ou a mãe, aí a mulher serve ao Senhor, mas o marido atrapalha, os filhos estão afastados e o casal entristece com isso. Então isso fragmentou muito a família. Mas quem tem a oportunidade de ainda fazer, mesmo que seja só você ali no seu quarto, de fazer um culto, de apresentar a sua família, faça isso, que Deus com certeza vai se agradar da sua atitude. No ambiente doméstico, aprendemos a nos relacionar com nós mesmos e com o outro, o que faz da família o melhor lugar de aprendizado da ética cristã. A família é a nossa primeira experiência de convívio social. Daí a importância de aplicar os princípios da palavra de Deus no lar. Com certeza, quem tem ética em casa comporta-se com ética em outros ambientes sociais também, seja na escola, no trabalho ou com os amigos. A gente pode perceber esses limites que a gente deve impor aos nossos filhos. Então ele tem um celular e ele gosta do celular, de ficar ali
no YouTube, nos aplicativos, ok, ele pode ficar, mas coloca limites, mostra para ele que há limites, para tudo na vida tem limite. Para um aparelho desse tem limite, tem hora de dormir, hora de comer, hora de jantar, hora de desligar o aparelho. Porque senão ele chega na aula, na escola, e o professor fala com ele assim, olha, desliga esse aparelho, eu vou pegar seu aparelho. Aí ele desafia o professor. Porque ele vai dizer assim, ele vai pensar, se nem meu pai na minha casa coloca limite em mim, esse professor, ele acha que é quem para colocar limite em mim? Então a gente precisa, desde criança, estabelecer limites na nossa casa para que os nossos filhos eles saibam que lá fora há limites também. Muitas das vezes eles só vão aprender que lá fora há limites quando já for tarde demais. E aí já vão ter problemas com a justiça, com as autoridades, né? Que nós possamos educar, criar os nossos filhos. O papel do professor lá na escola é ensinar o meu filho a ler, escrever, fazer conta de matemática, saber quais são os tipos de rio, de relevo que há. O papel do professor é esse. O papel de educar o meu filho, quem educa sou eu. Você que educa o seu filho. Então nós precisamos conscientizar isso desde já nos nossos adolescentes, que a família é um padrão para o mundo, né? Nós precisamos ter esse privilégio de crescermos numa família, uma família sadia, obviamente que vai levar para uma sociedade sadia e vai desembocar numa igreja sadia também. Tópico de número 2, servir em família. Coloquei aí essa imagem para ilustrar esse tópico e a gente vê aí uma família moderna, onde a mãe está trabalhando, possivelmente ali em home office. Então essa é uma realidade para muitas famílias. Muitas pessoas dependem da tecnologia para trabalhar ali através do computador e o pai está lá na cozinha fazendo a janta juntamente com o outro filho. Então é a família integrada, é a família unida para servir, tanto servir ao Senhor como servir uns aos outros. Então a mulher trabalhando para ajudar na renda da casa e o marido lá atrás trabalhando para fazer a janta, para fazer o almoço, para que a harmonia da família seja estabelecida. Cada um precisa entender que cada um tem um papel específico. Todos nós exercemos algum papel na família. O filho, o irmão, sobrinho, neto, seja qual for, o lugar que cada um ocupa no núcleo familiar traz alguma responsabilidade que estão bem explícitas na Bíblia, o código de ética cristã. Nos 10 mandamentos, por exemplo, o filho recebe uma direção bíblica: honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo reforça esse mandamento, dizendo que os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é justo. Os pais são a autoridade estabelecida por Deus sobre a vida dos filhos, por isso é ético honrá-los. Portanto, os filhos devem dedicar-se aos estudos, respeitar os horários estabelecidos, auxiliar nas tarefas domésticas e principalmente obedecer. Os filhos ainda devem orar pelos pais, pedindo a Deus que os mantenha unidos e lhes dê sabedoria na condição de todas as demandas da casa. Para quem tem irmãos, o desafio é manter um clima de amizade em casa, como bem aconselhou o apóstolo Paulo. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isto implica respeitar, servir, amar e perdoar, lembrando que foi Deus quem colocou vocês na mesma família. Assim ele orientou o apóstolo Pedro: sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Nós vimos aqui um privilégio de estar pertencendo a uma família, mas que se essa família não seguir os princípios éticos da palavra de Deus, o filho não obedecer ao pai, não honrar o pai, nós vemos que o preço é muito caro. Eu conheço muitos amigos que por não obedecerem a pai e mãe, a desonrarem o pai e mãe, morreram novos. Foram ceifados a vida deles novos ainda, pelas drogas,
pelos homicídios, foram presos e da prisão, não mudaram de vida e posteriormente vieram a morrer, porque desobedeciam a pai e mãe, não obedeciam aos princípios da família. Que nós possamos, como cristãos, e tomando posse da palavra de Deus, que nós possamos cumprir o papel que cada um tem dentro da casa. Os filhos obedecem os pais cuidam dos filhos, oram pelos filhos, os filhos oram pelos pais, e assim a família é abençoada. O núcleo familiar precisa ser protegido. E a gente percebe que, eu não sei se você aí na sua casa, professor, padece de perseguição, de sofrimento, de dificuldade de educar os filhos hoje na presença de Deus, porque nós percebemos isso. A dificuldade em manter os nossos filhos na presença de Deus, em manter a família unida na presença do Senhor. Isso acontece porque a vontade de Satanás é destruir a família, de trazer desestabilização à família. Uma vez ele tirando um membro da família, levando essa pessoa a servir ao mundo, a servir ao pecado, isso desestabiliza os restantes que ficarem em casa, desestabiliza o convívio familiar, isso prejudica a obra de Deus na vida daquela família, e assim o diabo vai ganhando terreno nos corações, no coração das pessoas, vai destruindo os lares, os relacionamentos, e as famílias vão sendo enfraquecidas. Por isso nós precisamos obedecer os princípios da palavra de Deus. E aí o tópico de número 3 vai justamente reforçar isso, que nós precisamos valorizar a família. Tópico de número 3, valorizando a família. Esta imagem que eu coloquei aí é uma imagem extremamente rara para os nossos dias. É uma família reunida em torno da mesa, orando a Deus e agradecendo a Deus. A primeira coisa que a gente vê numa imagem dessa é a unidade da família. Uma outra coisa que a gente vê nesta imagem é esta família reconhecendo Deus como Senhor e como provedor dela. Uma família que reconhece que Deus é provedor, que Deus é Senhor, que Deus é o dono da casa. É uma família feliz, é uma família bem-aventurada. Por isso que nós que temos a autoridade da palavra de Deus, nós que temos as escrituras como padrão, como modelo de ética, a gente precisa restaurar esses momentos. A gente precisa instigar os nossos alunos. Você que é professor, incentive o seu aluno, o seu adolescente, nessa semana pós-aula, que ele converse com o seu pai, com a sua mãe, mesmo que não seja crente, ele explique para eles ali a importância de todo mundo comer à mesa, deles se reunirem, desligarem o celular, levarem a presença de Deus ali para a mesa, orarem a Deus, partirem o pão, agradecendo a Deus. São coisas que a gente às vezes acha que é tão simples e não valoriza. Mas aqui nesta imagem, por exemplo, está retratada a unidade e a devoção a Deus. Então uma vez que nós somos unidos em torno da mesa e devotamos a Deus a glória que é devida ao seu nome, a presença do Espírito Santo vem sobre essa casa. Deus ele vai abençoar essa família, a parentela, a herança, que são os filhos dos nossos irmãos. Deus vai abençoar em nome de Jesus. A boa convivência familiar é responsabilidade de todos os que moram na casa. Interagir em família, segundo os padrões de Deus, promove harmonia e paz no lar. Por outro lado, às vezes passamos por momentos difíceis em casa, seja por problemas com os pais ou com os irmãos, e isso pode acontecer por vários motivos: estresse, cansaço, dificuldade financeira, enfermidade. Em casos assim, devemos pedir a Deus que nos dê as estratégias necessárias para agir com sabedoria e tratar os nossos familiares como gostamos de ser tratados, pois a Bíblia diz que devemos dar prioridade aos da nossa casa. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida dos seus, da sua casa, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Que nós possamos priorizar a nossa família. O nosso primeiro ministério, a gente aprende que é na nossa casa. Se a gente é pastor, as nossas primeiras ovelhas são as nossas famílias, nosso esposo, nossos filhos. Se a gente é líder, a nossa primeira liderança começa dentro de casa. Se a gente é professor,
Os primeiros alunos são os nossos familiares. Tudo começa dentro da nossa casa, que a gente possa cuidar dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos que estão na nossa casa. Porque se nós não fizermos isso aqui na nossa família, que está tão perto de nós, como que nós vamos fazer para aqueles que estão tão distantes de nós? Alguns cristãos vivem em lares onde ninguém mais professa a fé em Jesus. Embora isso seja um grande desafio para o crente, a incredulidade daqueles a quem amamos não é motivo para deixar de agir de maneira respeitosa com eles. Pelo contrário, o crente que vive num lar que ainda não confessa o Senhor deve se esforçar muito mais, sendo um bom exemplo de ética cristã ao considerar cada um dos seus familiares superiores a si mesmos. Com certeza, essa é a melhor maneira de influenciar os que estão ao nosso redor e de refletir a imagem e semelhança de Deus. Até mesmo, a lição está dizendo que até mesmo a presença de uma pessoa descrente na casa, que às vezes tumultua o lar, que prejudica a convivência, mesmo assim, nós devemos cultivar os princípios da palavra de Deus, porque essa pessoa será ganha com o testemunho daqueles que servem a Deus. Em oração e em testemunho, essa pessoa será convencida de que a palavra de Deus é a verdade. Vamos aqui então partindo para o final e a conclusão dessa lição. Cada um assume a responsabilidade na família. Desta forma, será possível tornar a convivência familiar harmoniosa e prazerosa. A ética cristã nos ensina que isso é possível. Tá? Então, cada um cumpra o seu papel, cada um faz a sua parte, juntamente cumprindo os princípios bíblicos, e a harmonia do lar vai ser possível. E aí a gente vai ter uma família em que a gente tenha prazer de voltar para casa. Os pais, depois de um dia de trabalho, precisam ter ansiedade para voltar para casa, ficar ansiosos para voltar para o lar, para abraçar a esposa voltar para casa, para abraçar os filhos, para voltar para o seu lar, porque ali é um lugar de paz, de convivência, de harmonia. A gente precisa restaurar. Muitos lares, muitos pais, muitas mães, até muitos filhos não têm prazer de voltar para casa. Vai para o trabalho, vai para a escola, vai para o estado, vai para um outro lugar, vai viajar, mas quando fala de voltar para casa, eles já ficam ali pesarosos, porque na verdade eles queriam estar em outros lugares, menos naquela casa, por causa das brigas, das discórdias, das contendas, das diversas coisas que acontecem dentro da casa. Aquela pessoa prefere estar em outros lugares do que estar ali na convivência da sua família, né? Que nós possamos cultivar e orarmos para que a nossa casa seja uma bênção, não só para nós, mas para todas as pessoas que nos cercam, tá bom? Quero pedir aqui que você deixe aí uma curtida, um like, para que o YouTube entenda que esse canal, que esse vídeo aí é importante e ele indique para mais pessoas, tá bom? É a forma de você nos incentivar aqui, comentando aí também, colocando aí o seu comentário, deixa seu joinha aí, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e ele vai indicar para mais pessoas, tá bom? Sempre lembre-se de uma coisa, irmãos, juntos somos mais fortes. Deus te abençoe, fiquem todos na paz de Cristo. Amém.